Amigos do Esporte em Debate, que bom estar com você na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. E hoje de maneira muito especial, nós estamos, gente, aqui na redação do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Aqui se processam as principais notícias que vão lá na televisão e também no portal da TV Assembleia. Então é bom sempre você ficar ligado e esse contato é sempre maravilhoso com todos os nossos companheiros. Gente, e olha só, o Esporte em Debate de hoje está simplesmente fantástico e você vai ver. Sampaio derrota o Uninassal e estreia muito bem na Liga de Basquetebol Feminino 2019. Humberto de Campos é campeão do Maranhense de futebol de areia. Você vai ver ainda. Sampaio perde em casa para o ABC e cai para a lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste. E mais, tudo sobre a última rodada que vai definir os classificados para a segunda fase do Estadual de Futebol Profissional. Tudo isso e muito mais, sabe aonde? No Esporte em Debate, que já está no ar. E para começarmos o Esporte em Debate, gente, vamos destacar a estreia do Sampaio Corrêa Basquete na LBF 2019. E foi à altura daquilo que a gente esperava, com a mudança de locais do ginásio Castelinho para o ginásio Costa Rodrigues, que é o coração do esporte amador da Ilha de São Luís. O Sampaio Corrêa deu o primeiro show na Liga de Basquetebol Feminino 2019, ao vencer o Uninassal de Pernambuco. Ginásio Costa Rodrigues. Equipes em quadra para a primeira rodada da LBF 2019. As meninas do Sampaio receberam a equipe da Uninassal. Início de jogo apertado para as donas da casa, que tiveram que correr atrás do prejuízo após as visitantes abrirem 10 pontos de vantagem. Mas a Bolívia soube administrar a partida e começou a recuperar o atraso a partir do segundo período, quando igualou o marcador e começou a abrir vantagem. No terceiro quarto, a equipe tricolor voltou mais concentrada, trabalhando bem a defesa e melhorando o rendimento. No último quarto, o Sampaio mostrou bastante qualidade técnica e garantiu a vitória por 66-38. No segundo tempo, fomos mais eficientes, a diferença do primeiro tempo. Mas eu acho que em todo o jogo foi uma grande defesa. Somente que em segundo tempo fomos mais efetivos em ataque. Após o resultado positivo, o Sampaio Corrêa já se prepara para os próximos confrontos. Os dois próximos jogos serão fora de casa, contra a equipe do Santo André e a equipe do São Bernardo. Jogos em São Paulo. O Sampaio volta a jogar em casa apenas no dia 31 contra a equipe do Rio. Pelo Sampaio, Rafaela Monteiro e a ala armadora Tyler assinaram 17 pontos. Já pela Uninassal, a cestinha foi assinada pela ala Leila Zabani, que marcou 14 pontos. O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Rogério Cafeteira, acompanhou o confronto e destacou a importância da lei de incentivo ao esporte no Maranhão. É uma demonstração muito clara da importância da lei de incentivo ao esporte. Essa equipe do Sampaio ela é montada basicamente através da lei de incentivo ao esporte, que ressaltar a SEMAR, a empresa parceira importante nesse projeto. E é assim que a Secretaria vai trabalhar. Olha, foi o maior barato essa grande vitória da equipe do Sampaio Corrêa sobre o Uninassal. Abre caminho para que uma série de outras vitórias do Sampaio, da Bolívia querida no basquete, possa acontecer. Vou receber aqui meu amigo Gregório Dantas, a TV Assembleia do Esporte em Debate. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Júlio. Prazer. Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô, Greg, estrear com uma vitória diante de uma equipe que tem qualidade, que tem estrutura e que sempre é um adversário complicado, sim, é sempre muito interessante, né? Não, sempre muito interessante. A gente sempre tem que destacar também que o Sampaio está em busca do seu bicampeonato na LBF 2019, né, Juliano? O Sampaio foi campeão em 2016, com o talento da Isiane Castro ainda em quadra, e agora a Isiane fazendo espécie de diretora técnica, né, do Sampaio. Parece que o Sampaio vai conseguir engrenar de novo. No futebol se usa muito a terminologia, né, no manager. Uma manager, né, vamos dizer assim. Do basquete, hoje ela é praticamente. Até a gente brincou com ela que agora ela virou cartola, né, Juliano? Verdade. Exato, e aí a Isiane... E ela subiu bem, né, esse espírito de comandar, de administrar, de organizar. Isso, né? Exatamente. E aí ela está conseguindo fazer com que o Sampaio dispute títulos. É bom lembrar que o Sampaio recentemente foi vice-campeão também, após
o título contra o Corinthians, né, em 2016, conseguiu um vice-campeonato e agora começa bem a LBF 2019. Se aparecer aqui algumas informações importantes que o Ronald II trouxe para a gente, inclusive na nossa matéria, lembrando sempre que o Sampaio teve que jogar no Costa Rodrigues em virtude do desabamento do teto, de parte do teto do estádio do ginásio Castelinho, e aí está sediando seus jogos, pelo menos momentaneamente, né, no ginásio Costa Rodrigues. Sampaio começou muito bem a partida, abriu ainda no primeiro quarto 17-14, segundo quarto terminou 26-26, e aí no terceiro quarto o Sampaio conseguiu se distanciar ainda mais da equipe da Uninassal, encerrando o placar, fechando por 66-38. No primeiro quarto a diferença de 3 pontos, de uma cesta de 3. Exatamente. No segundo quarto o equilíbrio muito grande, né? O crescimento do Uninassal também. Houve empate, né? Isso. E a partir do terceiro... Aí o Sampaio deslanchou, né? Deslanchou, abriu 66-38, que foi o placar final da partida, né? Lembrando sempre que as cestinhas do Sampaio, destaques da partida diante da Uninassal, foram a norte-americana Tyler Scaff, né? E a Rafa Monteiro, que marcaram 17 pontos, né? E pelo Uninassal, o destaque foi a Leial, que marcou 14 pontos. Sempre é bom também a gente lembrar e ressaltar que o Sampaio volta às quadras no dia 21, quinta-feira agora, 21 de março, em São Paulo, contra o Santo André, né, às 8h30 da noite. E aí, Jurinha, já retorna no sábado, dia 23, aqui no Costa Rodrigues, para enfrentar novamente a equipe do Santo André. É bom lembrar o seguinte, o jogo seria no Castelinho, Sim. Passa por uma reconstrução, depois do sinistro que aconteceu com parte do teto, o governo está recuperando para que o mais rápido possível Isso, parte de maneira tempo mais... possa ser reutilizado de novo. Mas assim como no futebol, no basquete, em outras modalidades de quadra também, há uma diferença em relação ao piso. Tem. E esse piso do Costa Rodrigues é um piso diferente do piso do ginásio Castelinho. Sim. Né? Inclusive nas passadas dentro de quadra do atleta, ele fica um pouco mais preso, ele gruda mais. É um piso muito novo. Sim, o Castelinho já tem um tempo de rodagem, né? Verdade. E cabe a cada atleta, né, uma adaptação, que ela não é homogênea, ela acaba sendo heterogênea para que depois o grupo todo possa ter uma adaptação maior. É preciso que seja dito isso. É preciso que seja dito isso, e até lembrar, a gente tem que destacar que o Sampaio fez toda essa pré-temporada para essa disputa da temporada 2019 da LBF no ginásio Castelinho. Então tem sim um impacto natural, mas mesmo assim isso não foi sentido, vamos dizer assim, dentro de quadra, porque o Sampaio agiu muito bem e conseguiu uma vitória com um placar, vamos dizer assim, largo, né, Jurinho? Ganhou com autoridade. Ganhou com autoridade. E agora o destaque para o futebol de areia, beach soccer. A rodada definiu no final de semana o campeão maranhense da temporada de 2019, no futebol de areia. Com uma campanha impecável, a seleção de Humberto de Campos conquistou, no último domingo, o título da etapa final do Campeonato Maranhense de Beach Soccer de seleções municipais, competição promovida pela Federação Maranhense de Beach Soccer. Em decisão realizada na Arena do Mix Leal, na Lagoa da Jans, Humberto de Campos garantiu o troféu em uma partida emocionante contra Barreirinhas, que terminou com empate por 4-4 no tempo normal. E vitória humbertuense por 6-5 nas cobranças de penalidades máximas. E a população de Humberto de Campos está vibrando com a conquista do maranhense de beach soccer. Parabéns para o Humberto de Campos. Parabéns. Né? Parabéns. Jogo apertado, duro, mas duro. a vitória nesse Campeonato Maranhense de Seleções Municipais. Exatamente, a vitória veio, a gente tem algumas informações interessantes da campanha do Humberto de Campos dentro desse Campeonato Maranhense de Futebol de Areia. Humberto de Campos balançou a rede 24 vezes, 24 gols na competição e sofreu 14. Também tem aqui uma parcial de jogos, Jurinha, lembrando sempre que o Campeonato Maranhense, pelo menos essa etapa, começou no dia 12 de março, o Humberto de Campos ganhou a seleção municipal de João Lisboa por 8-1, depois teve no dia 13 um WO diante de Beckmão, né? E aí seguiu na quinta-feira, dia 14, ganhou de Passo do Lumiar por 3-2, na sexta-feira ganhou do Humberto de Campos ganhou Santa Helena por 5-3, já nas quartas de finais da competição. Na semifinal, o Humberto de Campos derrota a equipe da Raposa por 4-3 e aí encerra com um único empate na competição, foi justamente diante da equipe de Barreirinhas 4-4 e nos pênaltis veio esse título para a cidade de Humberto de Campos, muito mais do que merecido, né? Porque uma campanha de só vitórias e apenas esse único empate, então merecido, legal, né? Muito bacana legal. E muito justo, né? Vamos dizer assim, né, Jurinho? E novos valores surgem, né, no beach soccer. É impressionante essa capacidade que o beach soccer tem de revelar novas estrelas, né? Sim. Vídeo o nosso astro maior, né? Datinha, camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol de Areia já há muitos anos, né? Então, ídolo no Brasil e no exterior. E no também. mundo, né? A gente tem que sempre destacar que o Maranhão é um celeiro também de revelação de jogadores
dentro do futebol de areia. Importante a competição, a Federação Maranhense de Futebol de Areia está de parabéns e que outras competições como essa surjam, né? Venham para brilhantar e trazer, revelar, né? Novos jogadores, novos talentos. Depois do intervalo, vida dura para o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. A Bolívia perde em casa para o ABC e hoje ostenta a incômoda posição de lanterna. E o Sampaio é o campeão atual da competição. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com Esporte e Debate. Agora para falarmos de Copa do Nordeste. Quem te viu, quem te vê. O Sampaio Corrêa, que brilhou intensamente ano passado no Nordestão, conquistando o título inédito da Copa do Nordeste, este ano, ao que parece, esqueceu completamente a receita do sucesso. O tricolor faz uma péssima campanha, perdeu em casa para o ABC de Natal e agora é lanterna da Copa do Nordeste em seu grupo. Sampaio e ABC fizeram um jogo muito pobre tecnicamente, para um público de apenas 671 torcedores, muito aquém da grandeza do atual campeão da Copa do Nordeste. A partida começou com o tricolor em cima do time potiguar. Aproveitando uma jogada ensaiada, Salatiel recebeu no meio da área, mas chutou fraco e perdeu uma ótima chance de abrir o placar. A pressão da Bolívia continuou após um cruzamento pela direita. Edgar tocou para Vitor Salvador, que chutou forte e Henrique conseguiu cortar. O ABC respondeu em uma jogada pela esquerda. Éder conseguiu passar para Rodrigo Rodrigues, que girou e chutou forte. Andrei salvou no puro reflexo. O Sampaio voltou a ameaçar com Thalisson, que cobrou escanteio tentando um gol olímpico. Edson salvou o ABC. Aos 25 minutos, Valdemir acertou bom chute da entrada da área, que explodiu na trave de Andrei. Rodrigo Rodrigues ainda tentou de cabeça no rebote, mas a bola foi para fora. Aos 28 minutos, não teve jeito. Joilson fez ótimo lançamento para Evandro, que invadiu a área pela esquerda e cruzou para Rodrigo Rodrigues, abriu o placar. Gol do ABC. A segunda etapa começou pior que a primeira, e somente aos 13 minutos, Evandro cobrou bem uma falta, obrigando Andrei a fazer uma grande defesa, evitando o segundo gol dos visitantes. O Sampaio voltou a ameaçar em cobranças de escanteio. Primeiro, Christian mandou raspando a trave. Em seguida, o Anderson cabeceou e acertou a rede pelo lado de fora. Ao final da partida, o goleiro Andrei, que fazia sua reestreia pelo Sampaio, fez um balanço de sua atuação e do time. Estou feliz, achei que eu fiz uma boa partida. Obrigado. Depois de, não sei, cara, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? 4 meses sem jogar, 3 meses parado. Voltei a treinar tem 12 dias. Acho que eu fiz uma partida boa, não estou no meu 100%, isso é nítido, é óbvio. Mas é continuar trabalhando. Fiquei feliz com a reestreia, de ter voltado para esse clube que eu tenho um carinho imenso. Mas eu estou um pouco triste com a situação que o clube está vivendo. Acho que a gente não merece estar passando por isso. Que tem homens competentes que é capaz de dar a volta por cima e eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar a volta por cima. E o Sampaio acabou por amargar mais uma derrota na Copa do Nordeste 2019. Agora a Bolívia querida precisa de um milagre. 2 jogos. Precisa ganhar o Botafogo da Paraíba fora de casa e encerra sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste 2019 diante do Bahia, aqui no Estádio Castelão. Ô Greg, que vida dura, difícil essa Difícil. do Sampaio, né? Complicado, Jurinho. O Sampaio perdeu para o ABC e não é só o fato de ter perdido para o ABC. Sim. Eles vieram, meu pai, o saudoso Juraci Vieira, dizia o seguinte, é o time da laranja. Sem 7 jogadores considerados titulares. E o Sampaio conseguiu a proeza de perder no Castelão. Né? Exatamente. Jurinho, inclusive eu tive a oportunidade de fazer essa matéria do jogo, né? Junto com o nosso amigo Jurandir Serra, que esteve lá. Juramba, meu velho, esteve presente lá. E a gente pôde acompanhar de perto como a equipe do Sampaio não consegue desempenhar um bom futebol. Já é uma coisa crônica, estou acompanhando o Sampaio, o futebol maranhense, desde o começo do ano, mas em específico o Sampaio, porque coincidentemente estou caindo sempre nas escalas do Sampaio, Juliano, é um negócio interessante.
E aí a equipe do Sampaio não demonstra evolução nenhuma. Inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar o Andrei após o jogo. E o Andrei chegou ao ponto... O Andrei que voltou ao Sampaio e foi a primeira partida dele. Isso, fazia sua reestreia, até falou sobre a reestreia e tal, disse que atuou bem, realmente ele atuou bem, mas ele... Ele pegou 2 bolas incríveis. Isso, só que... A que bateu no travessão, ele tocou de raspão. E a outra, do lado esquerdo, no ângulo, aquilo que a gente chama de cruzeta, meu Deus do céu, a defesa dele foi fantástica. Mas aí o Andrei cai assim eu não sei, eu vou chamar de esparrela, cai numa esparrela de dizer que o Sampaio está evoluindo. Não está, Julinho. A gente tem porque ele não vinha acompanhando, ele chegou agora. Ele não estava jogando, então para ele pode... Mas não, há 3 meses ele não jogava. Não dá para entender. 3 meses, sem contar dezembro, que ele já não jogou também, né? A gente tem que sempre lembrar esse novembro e dezembro, já estava afastado da equipe do elenco do Sampaio. Então é o seguinte, cara, o Sampaio está jogando muito mal, o nosso telespectador tem que entender isso, tem que botar, né, os pés no chão, não consegue desempenhar um bom futebol. Até nesse jogo diante do ABC, criou algumas oportunidades de gol no começo da partida. Depois a equipe do ABC, que não é lá essas coisas, veio, como você já lembrou aqui, com 7 reservas. Lembrando sempre que a equipe do Motoclube de São Luís enfrentou esse mesmo ABC lá em Natal com a equipe titular e conseguiu empatar com a ABC, né, e foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil. E o Sampaio enfrentou o ABC com 7 reservas aqui em São Luís e não conseguiu desempenhar um bom futebol. Em alguns momentos chegou a ser dominado pela equipe do ABC, por essa equipe reserva do ABC, e aí sofre mais uma derrota na competição. É uma derrota preocupante, porque o Sampaio, que é o atual campeão da Copa do Nordeste, né, está na lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste de 2019. Não, é muito aquém da grandeza do Sampaio e Está muito longe da história do Sampaio. E principalmente, nós nos acostumamos a ver o torcedor do Sampaio de maneira especial, a ver o Sampaio conquistando títulos, a ver o Sampaio lutando por títulos, a ver o Sampaio Corrêa fazer frente a Palmeiras, fazer frente a Corinthians, fazer frente a grandes equipes do futebol brasileiro. E hoje o Sampaio passa por um momento de crise, momento de dificuldades. Muita dificuldade. Um momento de falta de qualidade também. Essa que é a grande realidade. Eu acho, se critica muito o Julinho Camargo, mas o material humano que ele tem né? Pobre. E preocupa, porque o Sampaio está decidindo aí contra o Pinheiro se vai para a semifinal ou não. A tendência é que o Sampaio possa ir, aí o torcedor espera muito isso. O Sampaio joga pelo empate para chegar às semifinais. E, lamentavelmente, não pode mais mexer na estrutura desse time, contratar mais ninguém para o campeonato. Agora, para a Série C do Campeonato Brasileiro, esse time tem que ser refeito, reconstruído completamente. Não, verdade. Não dá. Não dá. Não, já está mais dá. do que provado, a gente tem que destacar. Outra coisa que a gente tem que destacar é o seguinte: o Julinho chegou na metade do caminho. Essa equipe foi montada pelo Flávio Araújo, com jogadores de indicação dele, e não deu certo. Está mais provado, não deu certo. O Sampaio corre o risco seríssimo. A gente vai destacar isso no último bloco do programa, de não conseguir se classificar para a próxima fase do Campeonato Maranhense. E amarga a vergonhosa última colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. Para um time que é campeão atual, né? Isso, para um time que é campeão atual. Lá fora, muitos amigos, colegas de outras emissoras, né, de outros estados do Nordeste e até do Sudeste, têm nos perguntado, mas o que aconteceu? Como é que o Sampaio campeão cai numa situação dessa? É trágico. E é complicado, né? E olha, só para o nosso telespectador ter um pouquinho de noção do que o Sampaio ainda vai enfrentar, o que o Sampaio tem pela frente, na 7ª rodada, que está marcado para domingo, dia 24 agora, de março, Sampaio viaja, né, para enfrentar o Botafogo da Paraíba lá no Almeidão, 7 horas da noite, né, tem domingo, dia 24, e encerra pela 8ª rodada da Copa do Nordeste sua participação na competição no dia 30 de março, aqui no Castelão, diante do Bahia, que é a equipe de Série A. Então a situação é complicadíssima. Apenas eu fiz aqui algumas contas aqui, milagre para o Sampaio conseguir uma classificação para a segunda fase, porque ele só chega a 7 pontos. Ainda tem possibilidades. Tem, porque o CRB tem 5 pontos ainda, lembrando que todas as equipes já realizaram 6 jogos, o Sampaio ganhando os 2 jogos, dependendo de uma combinação de resultados, pode conseguir a classificação. O último colocado com apenas 1 ponto. Falando apenas agora, Juliano, só finalizando a questão de Copa do Nordeste, falando do Grupo B, a gente tem que destacar também que o Moto está na última colocação também, mas aí já é um cenário diferente. Porque o Moto tem 7 pontos, né? E com essa questão de uns clubes de um grupo enfrentar de outro, ficou meio que desnivelado, né, a competição. Mas a posição também não é vexatória, né? É vexatória. Nós estamos com os nossos 2 clubes apontados como os clubes de maior torcida no estado do Maranhão. Sim.
os dois nas últimas posições dos seus respectivos grupos da Copa do Nordeste. Exatamente. Moto com 7 pontos. O Náutico, que é o quarto desse grupo B, tem 11 pontos, portanto 4 pontos. Ainda tem 2 jogos e o ABC também tem 11 pontos. Eu acho que a situação do Moto ainda é um pouco melhor porque tem esses 2 jogos, encara o Fortaleza, né, que é outra equipe que está na Série A, no sábado, dia 23, aqui em São Luís, no Castelão, 4 horas da tarde. E encerra sua participação nessa primeira fase da Copa do Nordeste diante do Sergipe, fora de casa, no sábado, dia 30, lá no Batistão, às 4 horas da tarde. Isso aí é a participação dos nossos clubes maranhenses. Com certeza. Depois do intervalo, você vai saber os bastidores e o que está acontecendo em relação à última rodada da fase de classificação do Campeonato Maranhense de Futebol. E a rodada será nesta terça ou não? Até aqui não se tem definição. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. A expectativa é enorme para a última rodada da fase de classificação do Campeonato Maranhense de Futebol 2019. Nesta última rodada jogarão Imperatriz e São José em Imperatriz, Pinheiro e Sampaio Corrêa em Pinheiro, Maranhão e Moto, Moto e Maranhão, um clássico Maremoto no estádio Castelão. Ô Greg, pela situação atual, sim, o Maranhão, para não depender de ninguém, tem que ganhar o Moto. Tem. O Moto já está classificado em primeiro lugar. Tá. Deve utilizar o time da Laranja, o time alternativo. Pode ser. O Pinheiro joga contra o Sampaio. Joga. O Pinheiro precisa da vitória e torcer para que o Maranhão não ganhe o Moto. Certo. O Sampaio joga pelo empate e até numa combinação de resultados, dependendo dela, pode perder o jogo. Pode. O Imperatriz já está classificado para a segunda fase, mas precisa de um resultado para melhorar ainda a sua posição. Sim. E o São José tem que ganhar o jogo, torcer para que meio mundo acabe, que o Pinheiro não ganhe. Para um milagre, né, Júlio? Situação muito complicada, a do São José, principalmente. Olha, você já deu aqui, fez um preâmbulo, né, sobre a situação de cada clube, né, mas aqui, falando propriamente dito, a situação é o seguinte, da rodada é o seguinte, Júlio, ó, o Moto, eu te separei aqui, ó, o Moto foi a primeira equipe a garantir, né, a sua classificação, joga contra o Mike precisando de apenas 1 ponto para assegurar já a vantagem na semifinal e na final contra qualquer adversário, né, porque já está com 18 pontos, se fizer 19, ninguém mais alcança o Moto de jeito nenhum no campeonato, então essa é a situação do Moto. Mas as últimas informações do Moto, o Moto não vai utilizar o time titular que vinha jogando. O técnico Wallace Lemos definiu que alguns jogadores serão poupados porque o Moto ainda almeja chegar a uma classificação de Copa do Nordeste. Vai utilizar o que existe melhor para o próximo jogo, próxima rodada da Copa do Nordeste. E quem não está correndo risco de contusão, essas coisas, não está sobrecarregado, né? E aí a provável escalação do Moto para esse jogo diante do Maranhão Atlético Clube é a seguinte: Rodolfo no gol, né? O Gleicinho deve fazer a lateral direita dessa vez. Aí temos Rayan, Eduardo Favero e Paulinho, Pedro Dias, Vitor Salvador e Vander. E no ataque, Léo Paraíba, Diego Vitor e o Márcio Diogo, que parece que dessa vez já se recuperou das contusões que estavam sofrendo. Eu não sei se o Márcio Diogo vai para o jogo, viu? Porque é um jogador hoje importantíssimo dentro do Moto. E era melhor ser poupado, né? Taticamente, tecnicamente, vive um momento muito especial e ele vem se recuperando de uma lesão. Exato. Com esse gramado pesado, com as chuvas que estão acontecendo, coloca e corre-se o risco de perder o atleta? Pode perder o atleta. E aí seria uma perda muito grande para a equipe do Moto. E olha, o Mike, aqui só para a situação do Mike, galera, é o seguinte: o Mike precisa vencer o Moto na última rodada para não depender de ninguém. É o único jeito. Mas pode passar com empate e até com derrota desde que o Pinheiro não vença o Sampaio. Se isso acontecer, aí o Mike passa para a próxima fase. O Maranhão pode ter uma baixa importantíssima. Na lateral direita, Denilson, né, está se recuperando de uma lesão. Sim. Ainda é uma preocupação muito grande do técnico Sandor Fex. Ele está fazendo tratamento intensivo, né, para se recuperar. Mas a situação não é fácil para que ele possa jogar. Não é. Quanto mais tempo o Maranhão tiver, por exemplo, se esse jogo sair da terça, vai para quarta, quinta-feira... Seria melhor, né? Seria melhor para a recuperação, porque ainda não está totalmente recuperado o Denilson. Verdade. Que hoje é o melhor lateral direito do campeonato. Isso. E a provável escalação do Maranhão Atlético Clube, né, que o técnico Sandor Fex deve levar a campo, é o seguinte: Rodrigo Ramos no gol, o Lesson, Anderson Alagoano, Lucas e André Radija, William, Rodrigo e Deylon, e no ataque, Marciano, Jefferson Abreu e Maurício. É a situação do Maranhão Atlético Clube. Com relação a esse confronto, Pinheiro e Sampaio Corrêa, é a grande polêmica, né? O Sampaio quer uma mudança de local pelo gramado do estádio
se encontrar em situações não viáveis para uma partida de futebol. Eu tenho recebido algumas imagens nos últimos dias que mostram que o replantio de grama está acontecendo, colocação de tabletes. O procedimento está acontecendo. O procedimento está sendo feito lá pela Prefeitura de Pinheiro, avançou, Sim. mas a federação mandou técnicos, inclusive o Ronald Almeida e Silva, ouvidor da CBF, também da Federação Maranhense de Futebol, ele presta serviço e ele está fazendo um relatório e a federação aguarda para definir realmente toda a rodada com seus respectivos horários do campeonato. Acho que será muito complicado se esse jogo sair lá da cidade de Pinheiro. A diretoria do Pinheiro já avisou, o Sampaio entrou na justiça, inclusive, com pedido de liminar. Foi. O Sampaio defende o lado dele. O Pinheiro, defendendo o seu lado, disse que vai recorrer, inclusive, à justiça, né, do Rio de Janeiro, Sim, ao STJD, se houver uma mudança de local. Prenúncio de campeonato judicializado, outra vez. Julinha, mas a gente já tem essa experiência no Maranhão, já é quase corriqueira, né? É verdade. Assim, do campeonato O que é lamentável. O que é lamentável, a gente sempre tem que lamentar, claro, mas aqui... O futebol tem que ser resolvido em campo. Concordo, e não no mas, tapetão. mas aqui no Maranhão é coisa que é rotina. Praticamente todo ano as disputas saem do campo e vão para os tribunais. Lembrando, Julinha, que é o seguinte, o Sampaio já tem 10 pontos, né, no campeonato, né, e depende apenas de si. Se ganhar e o Imperatriz não vencer, ainda vai ser o segundo colocado. Passa a ter a vantagem do Isso. segundo jogo em casa. Em casa, exatamente. nas semifinais. E o time pode se classificar, Julinha, mesmo com a derrota para o Pinheiro, desde que o Mike não vença o Moto. Né? Essa é a real situação do Sampaio. Lembrando que a provável escalação do Sampaio, né, que o técnico Julinho... Mas o Maranhão joga o jogo da vida. Joga né? o jogo da vida. A provável escalação do Sampaio para esse jogo diante do Pinheiro o Sampaio deve ir a campo de novo com o Andrei no gol, né? Fazendo sua segunda partida depois. E não tem por que mudar, Não. porque ele voltou e voltou Voltou bem. muito bem. Ninguém tem dúvida da qualidade técnica. Não. Eu só tenho dúvida com relação à regularidade dele no time. Não, é assim. Debaixo ali dos 3 paus, né? Que a galera gosta de dizer, resolve. Resolve Como ele é bom. Como ele é bom. Me arrisco a dizer que é goleiro de Série A. É verdade. O problema é extracampo, né, Julinha? Extracampo, aí ele causa uns certos problemas, né? Tanto que foi afastado no final do ano passado e gera alguns probleminhas para a equipe do Sampaio e para o presidente Sérgio Frota. Mas que ele é bom? Não, ele é bom, ele é. Ó, Andrei no gol, o Anderson, Odair Lucas e Patrick Calmon, essa é a provável escalação do Sampaio, Patrick Mota, Dedé e Eloy ou Medina, e no ataque Edgar, Salatiel e Maxwell Samurai. Esse jogo é uma decisão para o Sampaio. No jogo do meio de semana contra o ABC, o Sampaio poupou 2 jogadores. Eloy, porque o técnico Julinho Camargo entende Sim. que o que de melhor tem o Sampaio hoje, né? O elenco é muito complicado, Sim. muita reclamação da qualidade, inclusive, do time de opções. Dedé no jogo. Mas o que ele entende que seria o melhor 11 vai ser colocado no jogo contra o Pinheiro. Até porque o Sampaio tem que se classificar de qualquer jeito, né? Porque senão... Porque ano passado o Sampaio foi 5º, ficou de fora. E aí não ficaria de novo de fora, que seria mais uma vergonha para o Sampaio. Para o torcedor boliviano nem pensar. Exatamente. E olha lá, ó, o Pinheiro, Juliana, só para finalizar esse cenário aqui sobre a situação de cada clube, o Pinheiro tem que vencer o Sampaio para se classificar. Venceu, está classificado, não importa isso aqui. Pode até passar, se for empate o jogo, desde que o Mike seja goleado por mais de 4 gols pelo Moto, que é muito complicado. Então, se tratando de um clássico, né? Isso. Então, a gente nunca prevê goleada em clássico, né? É meio complicado prever goleada em clássico. Mas elas acontecem. Acontece, mas não dá para cravar, né, Jurinha? Não dá. E então, quer dizer que o Pinheiro, em outras palavras, torcida de Pinheiro, do Búfalo, né? Tem que ganhar o Sampaio para conseguir a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Maranhense. Ô Greg, eu só espero que as decisões que estão acontecendo, elas possam não trazer mais prejuízo do que o campeonato já vem trazendo no aspecto financeiro, Sim. no aspecto organizacional e principalmente, que é o que mais tem se desgastado nos últimos tempos, a imagem do futebol. Isso. Essa imagem do futebol, ela traz um posicionamento e esse posicionamento o torcedor, de maneira geral, não vem gostando. Não vem gostando. Tanto eu vejo até como um protesto velado, o torcedor tem deixado de ir ao estádio de futebol. Julinha. Quarta-feira, por exemplo, no jogo contra o ABC, Foi. Quinta-feira, na verdade, 671 pessoas para um jogo interestadual, para um jogo clássico do Nordeste. R$4 mil de renda, Julinha. Não dá para nada. Fazer futebol com dinheiro desse, não dá. Não existe. Ainda mais o Sampaio, que é uma equipe de Série C. Se for fazer futebol amador, ainda é complicado. Imagina um time de Série C, atual campeão da Copa do Nordeste, né? R$4 mil, 670 pessoas.
vergonha. Isso não é exclusividade apenas do Sampaio, como todas as outras equipes não estão levando público, né, para os campos do Campeonato Maranhense, seja aqui, seja lá em Pinheiro, lá em Imperatriz, a mesma coisa, não está acontecendo. O torcedor maranhense não está indo a campo. E aí tem prejudicado muito. O nível técnico desse Campeonato Maranhense foi muito baixo, Julinho. Pelo menos nessa primeira fase aí, a gente pode tirar alguns jogos muito assim para a gente dizer esse jogo aqui foi bom, esse jogo foi mais ou menos e tal. O Moto foi o time para mim que, na minha opinião, apresentou o melhor futebol ainda, né, entre todas as equipes, tanto que essa pontuação de 100% de aproveitamento demonstra claramente que o Moto está muito à frente dos outros, pelo menos dentro de campo, né? E isso é uma realidade. É uma realidade, isso aí é incontestável, né? Os números estão aí para mostrar. Mas o campeonato é muito fraco, a torcida não está indo, está um clima de desânimo, né? Assim, triste, e não é nada bom para o futebol maranhense. E com esse processo ainda de poder acontecer uma judicialização, aí é que desestimula mesmo. Porque o torcedor diz, eu não vou, eu vou lá, aí não vale. Eu vou lá, não sei se vai acontecer. Então, é complicado, Juninho. É verdade. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Nós gostaríamos sempre de encontrar com carinho da sua honrosa e indispensável audiência aqui na TV Assembleia, no canal 51.2. Ô Greg, nossos canais de interação para que o público possa participar, enviando mensagens, solicitando pautas, reportagens especiais, ou para rever alguma das nossas matérias também. A gente também atende. Sim, pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028. Nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E você pode comentar, curtir, compartilhar nosso programa através das nossas redes sociais, nosso Facebook. Nesta terça-feira vai estar disponível lá para quem quiser comentar, curtir e compartilhar, né, Juninho? À vontade. Mandar um abraço aqui ao Gleidson, ao Ricardo, o Bispo, o Frank lá em cima. está acompanhando ali. Eliselto, que anda muito sorridente, né? Tá feliz, Eliselto, né? É verdade. Não sei porquê, Juninho. Ele é um menino sempre feliz. Ele. É um menino feliz, né? Alegre. Alegre Cima. e vibrante. Ele é para cima, né? Exato. Gente, final do Esporte Debate. Obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Falou, galera. Tchau.